Glória a Deus. Está todo mundo me ouvindo aí? Glória a Deus. Agora está. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de 1 Coríntios. Hoje estaremos meditando no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5. 1 Coríntios. Todos acharam? Quem está sem Bíblia, encoste de junto de um crente para ler a palavra do Senhor. Todos acharam? Eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vós, não fui apenas com um discurso eloquente, nem ostentando sabedoria, para vos anunciar o testemunho de Deus. Porquanto decidi, digam comigo, decidi, nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi sob fraqueza, temor e grande temor que estive entre vós. Minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas, de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Senhor, eis aí, Pai, a tua palavra gloriosa, sê conosco, Senhor, fala aos nossos corações nesta noite, mas nesse íntere, Senhor, clamamos a Ti, pedimos ao Senhor, que o Senhor, Pai, tome a direção de toda ali a família, meu Pai, do diácono Wagner, da diaconisa, meu Pai, Lídia, que estão atravessando ali, Senhor, um deserto, com a sua avó ali enferma, já desenganada pelos médicos, a irmã Altalice, Senhor, mas o Senhor é Deus e operando o Senhor, não há quem possa impedir. Mas a nossa oração, Senhor, faça segundo a tua vontade, porque eu sei, Senhor, que se já chegou a hora dela, nos céus vai estar em festa, meu Senhor, porque a tua filha, Senhor da glória, combateu o bom combate, Senhor, guardou a fé, Senhor, e cumpriu tudo aquilo que foi designada para ela. E por isso nós já te agradecemos, Senhor. Sustenta, conforta e consola os corações dos familiares, em nome de Jesus. Podeis assentar, queridos. Nós vimos que no capítulo 1, Paulo fala que Deus não escolhe de acordo com o padrão do mundo. Deus tem as formas dele especial de escolher. E Paulo mostra que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo. Deus escolheu aqueles que não eram, que eram fracos para confundir, para envergonhar os fortes. Já no capítulo 2, mediante a tudo isso que ele explana, ele fala que Deus fez tudo isso, né, no versículo 31 ainda do capítulo 1, ele fez tudo isso para que a glória seja só dele, que quem se glorie no Senhor, não da sua sabedoria, nem da sua capacidade. Nós temos que compreender que tudo vem dele, tudo é do Espírito. No capítulo 2, Paulo fala algo e ele dá ele próprio como referência. Ele diz: eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vós, não fui apenas com um discurso eloquente. Que foi, minha filha? Discurso eloquente, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus. Porque Paulo tinha todas as condições para isso. Ele não era nenhum ignorante, apesar que, de todos aqueles que Deus escolheu, Paulo era estudioso, Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, mas também Deus escolheu Pedro, escolheu João, que era quem? Eram simplesmente pescadores. Porque
o entendimento de Deus, o padrão de Deus escolher, não é de acordo com o padrão do mundo. Mas Paulo, apesar de ter estudo, ter conhecimento, ele tomou uma decisão. Tomou o quê? E aqui tudo muda, querido. Tudo muda porque a nossa vida toda é fruto de decisões. E um dos canais, um dos caminhos para a gente entender, eu costumo dizer que todo ser humano tem um poder dentro de si que se chama decisão. Independente do conhecimento desse Deus poderoso, todo ser humano tem uma capacidade de decidir, de escolhas. E tudo na nossa vida são fruto de decisões. Hoje, para eu botar a roupa que eu estou aqui, eu tive que tomar uma decisão. Né? De manhã, a gente já acorda tendo que tomar uma decisão, sim ou não? O que é que eu vou fazer hoje? O que é que eu vou comer hoje? Tudo na nossa vida é decisão. Então, a sua vida vai ser fruto de decisões na sua vida. Todo o seu futuro vai ser fruto de decisões. Vai aí um conselho. Escolha a melhor parte. É por isso que Isaías 1,19 diz assim, ó, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta. Se a gente for perguntar, quem é que não quer comer o melhor da terra? Quem é que não quer viver num lugar, numa casa boa, num bairro bom? Quem é? Todo mundo. Mas aí, por que Isaías, o profeta está dizendo, se quiserdes? Por causa do poder da decisão. Porque a gente quer, muitas vezes, a gente quer muitas coisas da boca para fora. Eu quero Deus da boca para fora. Eu quero ir para o céu da boca para fora. Eu quero fazer a vontade de Deus da boca para fora. Eu quero ser médico da boca para fora. Eu quero ser um advogado bom da boca para fora. Por quê? Porque a decisão, quando você toma, ela vem acompanhada de ação. Vem acompanhada de quê? De ação. Então, tudo depende de você. Tudo depende de nós. Quando a gente decide uma coisa, a gente vai até o fim. Por quê? Quem se inclina, quem decide, quem coloca o coração, não se desvia. Cria foco, cria perspectiva naquilo. Quem está entendendo? Então, é isso que Isaías está dizendo. Se quiserdes, se você se empenhar, se você tiver foco, se você tomar a decisão e obedecerdes. Aí ele está dizendo assim, quando ele dizia obedecer, ele está dizendo, a sua decisão tem que ser de acordo com a minha vontade. A sua decisão não pode ser contra a minha palavra. Mas se quiserdes e ouvirdes, diga para quem está do seu lado, se você quiser e ouvir, se prepara que o especial, o sobrenatural, irá acontecer na tua vida. Quando a gente não entende isso, aí a gente começa a dizer, não posso e não consigo. Já viu pessoas que, eu não consigo, eu não posso, eu não consigo. Esqueça isso, tira essa palavra da tua boca, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Olha bem, Paulo aqui, pastora, a senhora está indo para outro caminho? Não, quero lhe entender. Paulo tinha todos os motivos do mundo de querer agradar ali ao povo. Por quê? Porque ele estava enfrentando uma situação séria. Primeiro problema que Paulo enfrentou ali na igreja de Coríntios foi que a comunidade judaica não queria aceitar ele como um dos apóstolos. Por quê? Porque ele não caminhou com Jesus. Ele enfrentou esse obstáculo, mas ele decidiu ir até o fim. Então, não importa os obstáculos, decida ir até o fim. Ele enfrentou todos os obstáculos, mas aquilo que Deus chamou ele, ele cumpriu. Segundo, Paulo também estava ali na igreja de Coríntios enfrentando a resistência dos filósofos, porque nós já aprendemos aqui a semana passada. Coríntios ali ficava num local, né, onde era povoado por gregos. E gregos eram considerados os eruditos, filósofos,
né? É lá no Coríntios que eles tinham Sócrates, Platão, Aristóteles, Péricles. Quem são esses homens? Eram filósofos eruditos, homens que sabiam muito manejar a palavra, homens que, quando ele chegasse se levantar para pregar, todos paravam para ouvir aquela sabedoria que vinha da filosofia dos filósofos. São homens com pensamentos, né, de inteligência tremenda, inteligência terrena, porque a verdadeira inteligência e sabedoria não vem da terra, vem do altos céus. Mas, por ser filósofos e sábios, a igreja estava se enveredando por esse caminho. De um lado, tinha essa turma que só estava querendo ouvir e achando que tinha que ser a sabedoria, né, dos filósofos. E do outro lado, ao extremo, os judeus que estavam também indo, e judeus convertidos, que estavam indo também para o sobrenatural. Ou seja, Paulo estava enfrentando essa situação. Mas ele disse assim, olha, mas eu decidi pegar todo o meu conhecimento. Que conhecimento? Conhecimento da lei, porque ele conhecia, ele era fariseu, jogar fora. Então, eu tomei a decisão, e foi com essa decisão que eu decidi nada ter de mim mesmo, a não ser Cristo. E ele diz assim, ó, Cristo crucificado. Tem uma diferença aqui, que ele está falando o seguinte para os coríntios: a pregação que eu dou a vocês é a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho não é só aquele Cristo que, enquanto esteve aqui, curou, ressuscitou, curou cego, ressuscitou morto, não. É o Cristo crucificado. Tem uma diferença isso aqui. Tem uma diferença isso aqui. Por quê? Porque para os gregos, é por isso que para eles, Cristo crucificado era escândalo, era loucura. É por isso que Paulo, no capítulo 1, vai dizer assim, o evangelho é loucura para quem perece. Como é que eles iam entender, os eruditos, os sábios, que o poder de Deus estava naquela cena de um homem crucificado? Como é que eles iriam compreender, quem está aqui, que aquilo ali, a cruz, representava o poder de Deus? Se por um lado, os gregos achavam aquela loucura, por outro lado, a comunidade judaica dizia, é escândalo. Por quê? Porque o nosso Messias, aquele que nós estamos esperando, vai ser aquele que vai resolver todo o problema de Israel. Isso aí, um carpinteiro morto numa cruz, isso é escândalo para a palavra. Alguém está me entendendo aqui? Mas Paulo decidiu, independente de qualquer coisa, ele pregar o evangelho genuíno, porque ele entendeu que é o evangelho genuíno que transforma os corações. Não é o poder do homem. Ele entendia, o poder não está em mim. O poder está no Espírito Santo, é Ele que faz, é Ele que opera. E aqui vai um recado para alguns líderes, nós como pastores. Muitas vezes, se nós não tomarmos a decisão como Paulo tomou, de independente das circunstâncias, pregar o evangelho genuíno, a gente tem a tendência também de correr o risco de querer pregar um evangelho aonde o centro não é Cristo, é o homem. Porque a igreja que prega um Jesus só que abençoa, que cura, que liberta, que faz o homem ficar rico, está lotado. Pastor, a senhora é contra o evangelho de prosperidade? Não, eu prego. O evangelho prospera. O evangelho tira do monturo e bota para sentar no meio de príncipes e princesas.
O evangelho tira o homem do buraco e bota o homem para reinar, está escrito. Mas o evangelho fala da cruz. O evangelho fala de renúncia. É isso que Jesus nos ensinou quando foi para a cruz. Você não pode querer as bênçãos do evangelho sem viver, aleluia, a verdade do evangelho. E não existe evangelho sem cruz. Diga para quem está do seu lado, não existe evangelho sem cruz. Tem muita gente querendo viver o evangelho sem cruz. E se os pastores não vigiar para ter igreja cheia, para atrair, vai estar sempre dando um jeitinho, pregando aquilo que o homem quer ouvir. Mas Paulo tomou a decisão. E nós temos que estar tomando essa decisão todos os dias. Temos que estar entendendo todo dia. A capacidade não vem de mim, vem dele. Quem faz é ele, quem opera é ele. Mas quantas igrejas nós vamos ver aí? Para estar cheio. Eu sei que não é fácil se manter uma igreja. Não é fácil, eu que o diga. Não é fácil pagar 5 mil reais de luz, mais 10 de aluguel, mais não sei quanto de água, mais não sei quanto de... Não é fácil. Despesa de material, R$ 1.000, não é fácil. Mas a gente tem que entender que o verdadeiro evangelho tem que ser pregado independente de quem aceite ou não. Sabe por quê, queridos? Quando você recebe verdadeiramente o evangelho genuíno, que evangelho genuíno é esse, pastora? Do entendimento que não existe evangelho sem cruz. Quando você compreende isso, quando você passa pelas águas, quando você passa pelo fogo, você não vai querer desistir. Porque você entende que depois da cruz tem a ressurreição. Aleluia. Que depois da noite vem o dia. Mas se você não recebeu o evangelho verdadeiro, quando o vento soprar, quando a chuva vir, você não fica de pé. Porque a sua base não está em Cristo. E a nossa base tem que estar em Cristo, não em nós. Diga para quem está do teu lado, o evangelho não é sobre você, é sobre Cristo crucificado, morto por mim, por meus pecados e os seus pecados. Então, é essa verdade que nos transforma, é essa verdade que nos dá estrutura, é essa verdade que faz a gente amar a Deus incondicionalmente. Essa é a sabedoria de Deus. Cristo crucificado. Agora, Paulo vai dizer que essa verdade, que verdade? Cristo crucificado, o poder de Jesus na cruz, né? Ele escondeu, era um mistério que foi revelado para quem ele quis revelar. Porque os sábios olhavam e diziam, é loucura. Os eruditos sabiam, isso é loucura. Os religiosos diziam, é escândalo. Mas os pequeninos que foram escolhidos por Deus, aleluia, aqueles que foram convocados para receber a verdadeira revelação do poder do evangelho. Aí a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer, que reis e profetas profetizaram, mas não entenderam o que eles estavam profetizando. Profetizaram, mas não entendiam o que era. Deus decidiu revelar, levante a mão e diga, decidiu revelar a mim, o pequenininho, o fraco, aleluia, aquele que não era. Tudo começa com a decisão. Tudo na sua vida começa com a decisão.
Decida estar no lugar para receber essa revelação do alto. Às vezes você está aqui sofrendo, angustiado por tantas lutas. Ah, mas Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas as aflições com entendimento em Cristo é diferente. Ela vem, mas ela não nos derruba. Ela vem e faz com que a gente suba de nível. Quem está aqui? Lutas para aqueles que já receberam revelação, olha para cá, só serve para ser elevado de nível. Lutas só vem na vida do verdadeiro crente que já entendeu o chamado para tirar ele do lugar e colocar ele no lugar maior e melhor. Levante a mão e diga: eu tomo posse. Mas nós temos que entender verdadeiramente o poder do evangelho. Então ele disse: eu não vim a vós, não foi apenas com um discurso eloquente para sensibilizar vocês, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus. Tem muitos pregadores aí, nada contra, querido, nada contra quem vai estudar a palavra, quem vai se aperfeiçoar. Mas nós temos que entender que quando nós estamos aqui, a sabedoria do homem fica lá embaixo. Quem está aqui entendendo? Quando nós estamos aqui em cima, e quando eu falo não só aqui em cima, mas pregando para alguém, a tua sabedoria tem que ficar no chão, porque diante de Deus é nada. Não importa quantas faculdades você tem, é isso que Paulo está dizendo aqui. Não importa quem seja você. Você tem que entender que o evangelho não é nada sobre o homem, é sobre o poder de Deus. Versículo 2, 3, ele vai dizer: e foi sob fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Ou seja, ele entendia. Ele não era super. Ele compreendia que tudo na vida dele era Deus. Era Deus que sustentava. É por isso que ele vai dizer: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu sei passar por angústia, eu sei passar por escassez, mas sei passar também por abundância. Porque ele compreendeu que na fraqueza dele, Deus suscitava a força do Senhor. Isso aqui faz toda a diferença. Coitado do homem que pensa que é alguma coisa, querido. Coitado de quem pensa que é alguma coisa. Então, foi sob fraqueza, temor e tremor. É isso que está faltando hoje, ultimamente, nas igrejas. Temor a Deus. É por isso que o livro de Provérbios vai dizer: o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Se eu perguntar aqui, quem não já foi tentado aqui pelo dia? Todo mundo aqui já foi tentado e é. Se você não foi, você vai ser. Todos nós vamos passar por tentações. Mas é o temor a Deus que vai fazer com que a gente não saia da posição. Paulo, mesmo sabendo que tinha sido chamado, convocado por Deus, Paulo, mesmo sabendo de todo o conhecimento que ele tinha temor e tremor em falar a palavra. Diga para quem está do teu lado: cuidado, procure viver o que você prega. A pior derrota de um ser humano é pregar e não viver. Sabe por quê, queridos? Porque a Bíblia diz que a ira do Senhor não vai começar lá fora, vai começar aqui dentro. O cálice da ira vai começar por aqueles que conhecem a palavra. E quando eu digo conhecer a palavra, não é no conhecimento que a Bíblia fala que quem tem conhecimento já entendeu e não pratica mais. É ouvir e não praticar. O cálice da ira do Senhor vai começar por dentro, no nosso meio. Porque no nosso meio, a gente sabe que a igreja tem o joio e tem o trigo. Então, qual é a diferença entre joio e trigo? Não dá para ver aos olhos nus. Só quem sabe é Deus. Porque quem conhece os corações é Deus. Só que o trigo, ele dá frutos.
O trigo, ele enverga, mas não quebra. E o joio só tem a aparência. Como a Bíblia diz, que o ímpio está sendo reservado para a grande ira do seu. Gente, quando a gente para ler isso, como pode isso? O ímpio está sendo guardado. E vou te dizer, ímpio não é só quem está fora da igreja, não, viu? Se você está dentro da igreja e faz impiedade, o que é impiedade, pastor? É você fazer tudo aquilo que está sendo contra a palavra. Eu explico direitinho, porque impiedade não é aqueles que fazem malvadeza. Não, ímpio é aquele que não vive a palavra. Então, se você conhece o que deve fazer, conhece a palavra e não vive, você está praticando impiedade. É por isso que Pedro vai dizer, no segundo livro de Pedro, tudo o que vocês necessitam para viver a piedade já foi liberado através do Espírito Santo. Tudo o que vocês precisam para viver a piedade já foi liberado, vocês receberam. Então foi sobre temor e tremor. No versículo 4 ele diz: minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito. Olha para cá. Ai de quem pensa que é alguma coisa. Ai de mim se eu subir aqui e pensar que eu vou converter você, que eu vou transformar a sua vida. A parte nossa é pregar o Evangelho. E a parte do Espírito Santo é convencer o homem. É isso que Paulo está dizendo aqui, gente. Ele compreendeu que o que transforma o homem é o homem entender o poder do Evangelho de Cristo. Você não precisa preparar mensagens mirabolantes. Olha, eu acho bonito. Eu acho bonito, tem muitos pregadores, eu não vou ser contra, que recebe alguns mistérios, né? E traduz que ele acha e que pepeia. Mas aquilo ali não transforma ninguém. Quem está entendendo? O que transforma verdadeiramente o coração do homem é ele entender o poder da cruz. É você entender o que Jesus fez por você. É você compreender que o Evangelho venha como está, mas chegue e seja transformado. Não é continue do jeito que você está. E tem muitas igrejas aí, cheias, porque diz, fique como você quer, porque Deus é amor. Deus é amor, mas Deus é justiça. Então não adianta eu aqui querer igreja cheia para que o problema financeiro não tenha e naquele grande dia Deus me cobrar a verdade. Você pregou a verdade? Eu estou fazendo culto lá em Vilas e eu estou orando ao Senhor. Senhor, eu não quero perder tempo. Eu só quero pregar o Evangelho para quem quer o Evangelho. Eu não quero perder tempo com pessoas que não querem o Evangelho. Porque isso aqui, levante a sua Bíblia e diz, isso aqui é pérola. E a palavra do Senhor disse, não dê pérola a... O Evangelho, o poder do Evangelho é bom demais para ser jogado para porcos, queridos. Diga para quem está do teu lado, não perca tempo com quem não quer viver essa preciosidade. Para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana. Sabe quando é que a sua fé está em sabedoria humana? É quando o homem te decepciona e você quer sair da igreja. É quando o homem cai e você diz, para que mais eu ir para a igreja? Sua fé está fundamentada em homem. E sua fé tem que estar fundamentada em Cristo. Foi Ele que morreu por você. Claro, eu não vou fazer como muitos dizem aí, não olhe para mim não, olhe para Cristo. Deus levanta homens e mulheres para ser exemplo, e eu quero ser exemplo para a sua vida.
Mas até o limite que é olhar para Cristo. Se eu não olhar para Cristo, você está desobrigado a me seguir. Então, quando a gente prega a verdade, a sua fé fica baseada no poder do Evangelho e não nas palavras do homem. Glória a Deus. Então, eu acho lindo, eu admiro muito o caráter aqui de Paulo. Em momento nenhum ele quis provar nada para ninguém. Não, já que eles não me aceitaram, eles não acreditam, eu vou mostrar a eles que eu sei, que eu sou conhecedor, que eu posso, não. Ele diminui. Não importa que eles não acreditem, eu quero pregar a verdade. Não importa que eu não agrade, eu quero pregar a verdade. Não importa que você não me aceite, eu quero pregar a verdade. Que sem cruz, você não vai herdar o reino dos céus. Que sem cruz, sem olhar para Jesus, você não vai, aleluia, fazer parte do reino dos céus. Não, mas eu prego bem. Não, mas eu dou aos pobres, meu coração é tão bonzinho. O inferno está cheio de coraçãozinho bom. Vai para a cruz. Diga para quem está ao teu lado, tem que ir para a cruz. É Cristo em nós, a esperança da glória. É isso que nós temos que entender, é isso que ele está dizendo. Para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. O poder de Deus é Cristo na cruz. E eu acho tão lindo que quando a gente para meditar isso, você vai ver, eu imagino, no dia ali, Jesus morto na cruz, Satanás dizendo, venci. Matei o Filho de Deus. A vitória agora é minha. E aí a Bíblia diz que Jesus foi lá para o Hades. Mas lá no Hades teve o primeiro julgamento. E qual foi o julgamento? Inocente. Só que todo julgamento, quem é considerado inocente, tem que pagar pela. Tem que receber uma indenização. E lá mesmo, com o julgamento, agora eu vim para cá inocente, agora a minha indenização é me dê a chave da morte. O diabo não tem poder mais de te matar. Só vai agora para aqui, olhe para cá. Só vem para aqui agora. Quem eu decidi vir. Quem eu disser que vem. É por isso que todos vão passar pelo julgamento, menos quem está em Cristo, porque a Bíblia diz, contra esses aí, não tem lei mais. Oh, aleluia! Aí é o contrário, quem está em Cristo vai também, sabe o quê? Participar também do julgamento, vai julgar. Nós só vamos agora para o tribunal, sabe para quê? Para receber o galardão. Eita, glória! Porque a salvação não é por obra, não. Mas o galardão é. Galardão é. Nós só vamos para o tribunal para receber o galardão. Aí naquele grande dia o Senhor vai dizer, se abra suas mãos, meu filho, pastor, diaconisa, presbítero. O que é que você fez para o reino? Enquanto você podia lá. Ah, rapaz, senhora, não tive oportunidade. Ah, pastor, senhor, o pastor não me deu oportunidade. Aí ele vai dizer, olha quantas pessoas na rua tinha para você pregar. Olha esse irmão que um dia sentou do seu lado e você não olhou nem para o lado. Precisava só de uma palavra sua. Vocês se lembram que uma vez eu quis desistir lá no começo da minha caminhada? Que eu disse, não, Jesus, não estou aguentando mais não. Eu estou parecendo que eu vou morrer, não estou suportando mais, é luta para tudo quanto é lado. Era nova convertida. Aí o Senhor vai desistir? Eu vou lhe mostrar o que é que vai acontecer. Quem lembra que eu já contei isso aqui? E passou o quê? Um telão. E no telão ele me mostrou. Está vendo aí? Começou pela minha casa, minha família.
Eu digo, epa, esse daqui já é missionária, pastora Tânia, essa daqui não. Ele é mesmo? Não. Me mostrou uma árvore cheia de frutos. Graças a Deus que a árvore está cheia de fruto mesmo. Corte essa árvore. O que é que vai acontecer com os frutos? Vai ficar tudo seco, vai morrer. Muitos que ainda não vieram para a minha presença, da minha família ainda. Aí me mostrou a pastora Gil, que ainda não era. Meus irmãos ainda que não era. Ninguém vai vir por causa de você. Eu digo, ninguém vai vir por causa de você. E tem mais que você não sabe. Tem muitos dentro da igreja que estão de pé por causa da sua vida e você nem sabe e nem imagina. Então vai um recado aqui para você, crente, líder, que tem título, pastor, bispo, está me ouvindo aí, semideus, apóstolo. A responsabilidade nossa é grande. E olha para cá, que na época não tinha título nenhum ainda. Eu não tinha título nenhum ainda, e o Senhor me mostrou a responsabilidade que estava sobre mim. Quem está entendendo? Então tem muito da sua casa, da sua família, que vai depender de você. Se posicionar em Cristo. Vou repetir. Muitos da sua casa vai depender de você se posicionar em Cristo. Ah, mas não é comigo não, pastor, a salvação individual. Vai dizer isso para Jesus quando você chegar lá. Quando você falar da falta de testemunho que você não dava, não deu. Porque quando Deus nos chamou, Ele projetou algo para nós fazermos. E o que é para você fazer, ninguém vai fazer mais. É você. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. Decida nessa noite. Decida nessa noite abraçar o evangelho independente de qualquer coisa. Saia desse lugar de vaidade, que tudo você precisa ser reconhecido. Paulo aqui tomou a decisão. Ainda que ninguém me valorize, todavia eu vou pregar o evangelho. E não é o evangelho qualquer não, é o evangelho de Cristo crucificado. Que nos últimos dias, o amor de muitos está esfriando. Comichões nos ouvidos, ninguém quer ouvir o verdadeiro evangelho mais. Quer ouvir, receba, receba e receba. Mas com carinho e dedicação, olhe para quem está do seu lado e diga, mas o evangelho verdadeiro é o que te fortalece, é o que te transforma e te leva para o céu. E o verdadeiro evangelho é, Cristo foi para a cruz para nos dar um exemplo, para nos substituir, para nos redimir, aleluia, e para fazer de nós membros da família de Deus. O evangelho não é um homem no centro, é Jesus no centro. Jesus está sendo o centro da sua vida. Não, porque tem gente, olhe para mim, tem gente que para falar de Deus, ele começa dizendo, o que Deus tem feito na minha vida. Você quer que eu diga uma coisa? Sabe quando é que eu comecei a pregar do amor de Deus? Nos momentos mais difíceis da minha vida. Foi no momento mais difícil da minha vida que, independente de quando eu estava passando, eu pregava a verdade. Você viu aquela pastora que estava aqui domingo de noite? Ela viu aqui dizendo, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu evangelizava, cuidava dela, esquecia a minha casa e estava cuidando dela. Aquela menina, eu conheci ela, encontrei com ela no hospital, com a saia, mini saia aqui. Toda. Aí eu disse, amor, deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus vai te transformar do fio do cabelo até a planta dos pés. É por isso que ela só anda assim, ó. Foi o Espírito Santo. Porque quando Deus entra no negócio, Ele transforma.
Pastora, a senhora está dizendo que para ser crente tem que viver assim? Não, que eu visto sem manga. Mas é particularidade de Deus com cada um. Ela, Deus me mostrou, vai mudar do fio do cabelo até a planta dos pés. É por isso que ela só anda de saião e aqui, porque o Espírito Santo entrou e transformou. Mas foi no momento mais difícil da minha vida. É porque eu entendi o verdadeiro poder do Evangelho. Ah, pastora, a gente fica super e os problemas vêm, nos abate sim, mas nos fortalece também. Nos sustenta também. É você olhar para Cristo e dizer, se ele sofreu, por que eu não posso sofrer? Se ele padeceu por mim, isso que eu estou passando é nada. É você entender que em meio às tribulações, às lutas, Cristo está contigo. Você não está só. Você tem um poder dentro de você chamado Espírito Santo, que está sempre te sustentando, dizendo, vai dar certo, tudo vai mudar. Isso aí é para você ser transformado. Isso aí é para você virar filho. Vai passar. Mas você tem que conhecer a Cristo. Você tem que conhecer a Cristo. Você tem que conhecer o poder do Evangelho. A diferença de quem já conhece o poder do Evangelho e para quem não conhece é o seguinte. No momento da tempestade e da chuva forte, desmorona, cai, sem forças, desmorona o castelo, né? A edificação. Mas aqueles que estão edificados na rocha, no momento do vento forte, no momento da tempestade, o que é que acontece? Se firma mais. Se firma mais no Senhor. Aí você vê quem é quem. É no momento da tribulação. É no momento do vento forte. Quem já está em Cristo. O vento forte faz com que se aproxime mais de Deus. Preguei isso aqui domingo, sim ou não? No deserto, três reis. 2 ímpios e um crente. Na hora da sede, né, 7 dias rodando sem água, com fome, o ímpio abre a boca e diz o quê? É para isso que Deus nos botou aqui, para matar os 3 reis. Mas o crente fiel diz, não tem nenhum profeta aqui não, que fale a palavra, porque é assim, crente quando está na hora do desespero, ele procura Deus. Oh, glória! Aí, aleluia, Josafá disse, não tem não, nenhum profeta por aqui. Como Deus é fiel, com crente fiel, o que é que Eliseu estava fazendo ali no deserto, no meio da guerra? É porque Deus cuida dos crentes fiel. Deus cuida dos crentes fiel. Está na guerra, está com sede, mas eu estou lá junto dele. Está na situação difícil, mas eu estou lá junto dele. Porque uma hora ele vai se inclinar para mim. Aí o crente fiel, aleluia, ouve a voz do Senhor. Qual foi a voz do Senhor? Ei, está cansado, está no deserto, está com sede, mas qual é a palavra? Cave poços. Tem que descansar, não. Não estou sem força, estou sem força. Não vou para a igreja hoje, não, a luta está grande. Se ficar assim, vai morrer no deserto de sede. Se ficar assim, vai morrer. Aqui para nós, o momento que eu mais busquei a Deus foi no deserto. Luz de casa cortada. Já contei meu testemunho aqui. 2 anos sem pagar condomínio. Já paguei. Está falando com alguém aqui que está passando por isso. Segura a sua onda. Vai buscar mais a Deus. Vai cavar poços. Deixa eu explicar mais o que é cavar poços. É independente do cansaço, da escassez, da fome, da sede, você dizer, vou ler mais Bíblia, vou jejuar mais, vou mais para a igreja, vou subir monte, vou descer. Ou como eu subi a monte. Mas quando eu descia sabendo que o deserto tinha começo, meio, mas também tinha fim. Vamos repetir junto? Levante a mão e diga, esse deserto tem prazo determinado para acabar. Mas quem não cava poços, diga comigo, morre. E
quem cava poços, sua necessidade vai ser suprida de acordo com a sua capacidade de cavar. Eita glória! Quem cava pouco, vai ter necessidade pouca suprida. Mas nessa noite, fica de pé. Diga: eu vou renovar as minhas forças e vou continuar cavando poços. Porque é Ele que me fortalece. Ele quem? O Cristo crucificado. Não é o Cristo que receba, seja curado. Tem toda de... Pastora, por que a senhora fala isso? Não é Jesus, não é milagroso, não faz milagre. Uhum. Mas, lembra que eu já preguei que milagre é para a multidão? Levante a mão, diga: eu sou gerador de milagres. Você vai ser canal de milagres na vida de outras pessoas. Porque Deus não vai descer do céu para abençoar ninguém, vai ser você. Você é instrumento da glória de Deus. Vou repetir, nós somos instrumento da glória de Deus. Milagre é passageiro. Milagre recebe aqui e acabou. Mas nós não. Nós temos que viver uma constância do sobrenatural em Deus. É em todas as áreas. É você, independente das circunstâncias que você está passando, você orar e dizer: seja curado. É independente da situação financeira, você vai dizer: receba a providência para quitar todos os seus débitos. Independente do que você está passando. Está passando provações, você vai orar por pessoas e vai ver todas as necessidades delas supridas. Mas você vai entender que o seu tem hora certa de mudar. É porque você tem que entender que você é veículo da glória de Deus. Viu, meu filho? Você é veículo da glória de Deus. É por isso que os céus têm responsabilidade de suprir todas as tuas necessidades. Porque os céus sabem que pode contar com você. Os sabe que pode dizer: abençoa ali, dê ali, bata na porta ali, sabe que pode contar com você. Alguém me ouve? Glória a Deus! Aleluia. Glória a Jesus. Esse é o verdadeiro evangelho. Não queira agradar ninguém. Pregue a verdade. Porque é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Feche os olhos, vamos orar. Senhor. Pai, a tua palavra foi pregada, Senhor. Senhor, talvez muitos estivessem aqui nessa manhã, nessa noite, Senhor, querendo uma palavra de vitória, de chaves, Senhor, liberadas. Mas nós fazemos menção àquilo que Paulo diz, Senhor. Que ele considerou esterco todo o conhecimento dele. E só pregou o Cristo crucificado. E foi o Cristo crucificado, Senhor, que operou ali naquela igreja de Coríntios e vai operar aqui, está operando aqui também, Senhor. Eu sei, Pai, que muitos saíram daqui, Senhor, porque não aguenta ouvir a verdade, Senhor, porque a verdade confronta, Senhor, a verdade nos tira, nos desestrutura, Senhor, mas é a verdade que liberta, é a verdade que sara, é a verdade que cura, aleluia. Oh, papai, esse evangelho que nos dá força, esse evangelho, Senhor da glória, aleluia, que tem capacidade de nos transformar, de nos preparar para nos levar para o céu. Não era o evangelho do egocentrismo, é o evangelho onde Jesus está sempre no centro, onde o entendimento vai chegar a entender que Jesus, mesmo inocente, mesmo sem merecer, foi para a cruz, aleluia, no nosso lugar. Nos ajuda, Senhor, a cada dia, Senhor, carregar a nossa cruz como Jesus carregou. Porque aquela cruz não era para ele, aquela cruz era para mim, era para todos aqui, Senhor. Mas ele carregou. E muitas vezes, Pai,
Nós não queremos carregar a nós. Nós queremos viver a nossa vida como a gente quer, Pai. Sempre buscando homens que preguem aquilo que a gente quer ouvir. Mas nós, Senhor da glória, queremos ouvir aquilo que precisamos. E o Evangelho é cruz, Senhor. O Evangelho é renúncia, Senhor. Nos ajuda, Pai, a renunciar a cada dia. Nos ajuda, Senhor, a tomar a decisão todo dia, todo dia. E a nossa decisão é querer Cristo. É ir para a cruz com Cristo. Aleluia. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, Espírito Santo. Porque o Evangelho não é nada sobre o homem. O homem não pode nada se não for pelo poder do Espírito. Oh, Espírito Santo, fala conosco. Manifesta o teu poder em cada coração aqui nesta noite. Que nós possamos entender, papai, e ir para este lugar da cruz, para que nós venhamos ressuscitar com Cristo. Porque a nossa vitória está em ressuscitar com Cristo. Porque as bênçãos, o reino está para aquele que nasceu de novo. E ninguém nasce de novo sem primeiro morrer, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo. Conforta os corações que estão aqui nessa noite para entender o que era o poder do Evangelho. Aleluia. É o que nós te pedimos. Já te agradecemos. Você pode dar uma salva de palmas para aquele que vive e reina. Quando você entende o poder desse Evangelho, você olha para as suas lutas e as lutas não te paralisam. Porque você entende que por mais que você esteja sofrendo, aí Paulo vai dizer, o seu sofrimento não se compara com o de Cristo. Não se compara, amém? Tem alguém aqui nessa noite que queira refazer a aliança com o Senhor? Ou dar um passo para verdadeiramente viver esse Evangelho? Pastora, eu preciso refazer a minha aliança nesta noite. Tem alguém? Levante a mão que eu quero orar por você. Não tem ninguém? Amém. Jesus, eu profetizo, Senhor. Eu já tenho dito ao Senhor que eu não quero pregar mais para crentes só. Eu quero ver vidas sendo transformadas, Pai. Eu quero ver vidas sendo transformadas. Amém? Glória a Deus. Já estamos concluindo aniversário de casamento. Quem é? Pode vir. E Mônica, já fez, meu Deus, já fez 1 ano.